vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Meus irmãos, nós estamos nessa série de estudos onde nós estamos aprendendo sobre o final de tudo que nós conhecemos, aquele dia que é o dia conhecido como o dia do Senhor. Estamos já há 2 domingos aprendendo acerca do que é a vontade de Deus para esse período, o que irá acontecer com aquele que crê genuinamente em Cristo Jesus, e também o que irá acontecer com aquele que não crê de forma nenhuma, que não se rendeu à soberania de Cristo. E hoje nós veremos a respeito desse grande dia, o dia da vinda do Filho do Homem, o dia da vinda do Senhor, e o dever que eu e você temos de vigiar. Amém, igreja? Abra sua Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, dos versos 29 até o verso de número 44. A vinda do Filho do Homem e o dever de vigiar. Mateus 24, de 29 a 44. Portanto, diz assim a palavra de Deus: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, um será levado e o outro deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas compreendeis isto: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Até aqui, abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, nesse momento, Pai, estamos diante da Tua palavra e clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito. Abra, Senhor, nosso coração e entendimento, para que nós consigamos compreender as verdades aqui contidas. E, Senhor, muda o nosso interior, muda o nosso coração através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Pai, faça uma revolução na vida dos servos dessa igreja, para que nós possamos, Senhor, aprender mais acerca de Ti e refletir apenas Cristo Jesus nesse mundo aí fora. Essa oração, Pai, que fazemos, Senhor, não é nos nossos méritos, mas nos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estamos aprendendo sobre o final de todas as coisas, com o sermão escatológico de Jesus, o sermão profético. E domingo passado nós vimos sobre a grande tribulação, onde Jesus abrirá o primeiro selo do Apocalipse. Então surgirá quem? A abominação assoladora, ou seja, o anticristo.
vimos Jesus dizer que quando esse momento chegar, para aqueles que estiverem aqui, fuja. Fuja. Não volte para buscar nada, apenas fuja. Pois aos que ficarem aqui, depois que a sua igreja tiver sido levada aos céus, o anticristo irá caçar vocês. Primeiro ele aparecerá como um grande o quê? Um grande promotor da paz. Nações e nações se unirão a ele, para logo em seguida ele mostrar: aqui veio. A igreja de Cristo que se converteu a tempo, essa será levada. Mas muitos eleitos, muitos escolhidos ainda ficarão aqui, para que se convertam durante a grande tribulação. E por causa deles, Deus abreviou esse tempo. Pois se não fosse assim, se não fosse dessa forma, a desgraça que se abaterá sobre tudo e todos faria com que não restasse ninguém. Portanto, irmãos, mesmo em meio à tribulação que aqui na terra será causada pelo anticristo, ou da ira santa de Deus vindo dos céus, Deus, em seu amor, estipulou início e fim para que tudo isso aconteça. Sabe por causa de quem? Por causa dos seus filhos que aqui ainda ficaram. Muitos crentes irão morrer durante esse período, mas irão direto para a glória de Deus Pai, amém? Por isso, sempre nós dizemos: não espere para se voltar a Cristo, para que você não passe por isso, amém, irmãos? Meus queridos, depois de tudo isso aqui já acontecido, então chegará o grande dia, o dia da vinda do Senhor. Esse sermão foi um sermão profético de Cristo, dito ao povo judeu, mas que tem extensões a todos nós. Isso pode ser a qualquer momento. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que hoje, segundo a Bíblia, não existe nenhum sinal da volta de Cristo. Não existe. Contrariando o quê? Muitas pessoas que vê a volta de Cristo em tudo que ela olha, é o fim, já chegou o fim. Mas isso não procede segundo a Bíblia. Hoje nós veremos sobre os sinais reais da volta de Cristo, que não sabemos quando será. Sabemos apenas o que será. E quando for a hora, aí sim haverá sinais, dos quais iremos ver sobre eles hoje. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que você não feche ela. Esse texto é longo, ele é importante, nós não perdemos o raciocínio para compreender tudo, tá? Leia novamente comigo os versos 29 até o verso de número 31. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra do céu. Meus irmãos, o fato que marcará o final da grande tribulação será o arrebatamento da igreja aos céus. Jesus não voltará nesse momento ainda. Seremos nós que iremos até Ele. E esses 3 versos que nós acabamos de ler aqui refere-se à fase final do período do quê? Da grande tribulação. E aqui eu lembro mais uma vez que Jesus aqui está falando para quem? Para os discípulos, que eram o quê? Judeus. E agora falando com os gentios, no caso eu e você. Como o restante do mundo, você
é muito importante. Cristo está falando com o discípulo e com os gentios convertidos, eu e você. Com o restante do mundo, com os ímpios, há outros textos que falam sobre isso. Se você não é judeu, nem um gentio salvo em Cristo como eu e você pode ver o que vai acontecer em alguns textos. Daniel 11, Joel capítulo 1, Zacarias 14, Apocalipse 16. Esses textos falam o que vai acontecer com quem estiver lá fora. Nós estamos vendo o que vai acontecer com quem está dentro do reino. Então, o final da grande tribulação, depois que a igreja for levada, meus irmãos, acontecerá eventos, como é que eu posso dizer? Eventos cósmicos, que se opõem ao que a ciência moderna diz sobre o final do universo. Segundo a ciência, os cientistas aí, isso será de forma lenta, bem vagarosa, um processo vagaroso e tardio, mas Jesus está afirmando que não será assim. Num determinado dia e de uma vez, de uma única vez, tanto o sol quanto a lua e as estrelas não brilharão mais no firmamento. Lembra do sermão passado do quem lê entenda? Lembram disso? Jesus disse anteriormente? Pois bem, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está citando o que os profetas aqui. Jesus cita o que eles disseram sobre o fim dos tempos. Olha o que Isaías disse, não precisa ver não que eu vou ler aqui. Isaías 13, de 9 a 11, preste atenção. E já vem o dia do Senhor, dia horrível, com furor e ira ardente, para destruir a terra e dela exterminar os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol escurecerá ao nascer e a lua resplandecerá a sua luz. Punirei o mundo por sua maldade, e os ímpios pelo seu pecado. Acabarei com a arrogância dos orgulhosos e abaterei a soberba. Não fará dos cruéis. E o mesmo você encontra em Joel capítulo 2, Isaías capítulo 24. Enfim, o que Jesus está dizendo? Vocês leram, judeus, vocês leram, mas vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Quando eu vier estabelecer meu reino na terra, os astros que nós vemos todos os dias, eles se apagarão. Agora, por que Jesus disse que seria dessa forma? Porque os profetas disseram que assim ele o faria. Meus irmãos, é bem difícil de entender isso, porque eu e você, a nossa mente é limitada, é muito limitada. Mas existem algumas possibilidades bem racionais para nós compreendermos isso aqui. Na sua primeira vinda, na vida de Cristo, a primeira vez, Jesus veio de forma humilde e foi o que? Humilhado. Mas quando chegar o dia da sua segunda vinda, com toda a sua glória e majestade, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas do céu serão capazes de competir com o esplendor da sua glória. Os astros se apagarão perante aquele que é a luz desse mundo. O universo irá se humilhar diante da grandeza do Senhor do próprio universo. Amém, irmãos? Hoje, para aquele que já foi salvo, toda a glória, majestade, brilho de Cristo é o que? É perceptível, num plano, digamos, não materializado. A gente consegue vislumbrar tudo isso na nossa mente. Mas nesse dia vai ser diferente. Toda a criação se curvará à luz eterna. Meus irmãos, esses versos mostram quem de fato Jesus é, em sua magnitude, em seu poder. Meus irmãos, Jesus não é o Papai Noel celestial, o gênio da lâmpada, como todo mundo tende a olhar para ele, só serve para fazer pedido. Nós insistimos em achar que ele tem essas características.
Meus irmãos, Jesus Cristo é o Senhor de todo o universo. Os astros não podem se curvar perante Ele, como eu e você fazemos e faríamos. Como que eles irão fazer? Eles deixarão de brilhar diante da luz que fez tudo ser criado. A glória de Deus ofuscará o sol, ofuscará a lua e as estrelas. Eu particularmente gosto muito, bastante mesmo, de astronomia. Muitas vezes eu subo na sacada de casa lá e fico observando o céu e contemplando, quando está bem limpo assim, eu fico contemplando as obras da criação de Deus. Meus irmãos, como é esplendoroso, é impressionante olhar para cima e ver que tudo isso foi nosso Senhor quem fez. E chegará o dia que tudo aquilo que nos é visível e também o que nós não conseguimos ver será reduzido a nada diante do tudo. Jesus, ele é muito, mas muito mais do que eu e você pensamos, amém, irmãos? Muito maior. Em nossos pensamentos, em nossas orações, nós imaginamos Jesus como Deus. Mas é verdade que nós não temos sequer noção do tamanho do nosso Deus. Nada, nem ninguém se iguala ao Senhor. Assim como Deus lá em Gênesis, que conhece todas as estrelas do firmamento e as chamas o quê? Uma a uma pelo nome, e elas o quê? Obedecem. Da mesma forma irão obedecer àquele que já existia antes mesmo delas serem criadas. Mas existe um outro possível motivo para que os profetas e Jesus dizer tudo isso sobre os astros do grande dia do Senhor. Segue comigo aqui. Na cultura dos povos, antes e durante a época dos profetas que anunciaram isso aqui, também na época de Cristo, os povos pagãos sempre tiveram a mentalidade de que eram as forças. Quem eram as forças que regiam tudo aqui na terra? Quem que eram? Os astros e as estrelas. A humanidade rodou em cima disso. Você quer ter um bom futuro pela frente? Você tem que se alinhar com quem? Os astros. É o que o pessoal dizia. E quer saber? Hoje em dia ainda tem pessoas, inclusive crentes, que não deixam o jornal de lado, vai no salão, não deixa a revista de lado, o programa de rádio onde ouve, a TV, o site que acessa, que afirma isso da mesma forma que os antigos pagãos faziam. Eles olham o quê? Os astros que se convergem no quê? Em signos que dita como será seu dia, que dita como será a sua semana, como vai ser o seu futuro. E Deus diz que eu e você não temos a capacidade nem de acrescentar um côvado, que é a distância entre o cotovelo até o punho, na minha e na sua vida. Meus irmãos, existe uma grande diferença entre astronomia e astrologia. Astronomia estuda os astros na tentativa de fazer descobertas científicas que possam de alguma forma contribuir comigo, com você, com o ser humano. Agora mesmo, a NASA tem um robozinho, sabe onde? Lá em Marte. Se você quiser, entra no Google, você vai ver o que está acontecendo lá em Marte agora. Ele está o quê? Estudando aquele planeta. Está lá um carrinho que filma, fotografa, faz análise do solo, da temperatura, etc. Eles mantendo a vã esperança de encontrar vida num lugar além daqui. Vã esperança. Eles investem o quê? Bilhões e bilhões todos os anos, e tudo se mantém exatamente igual Deus criou. Mas o fato
é que isso traz benefício aqui para a terra. Muita coisa que eu e você usamos, na minha e na sua casa, tem origem aonde? Nessas empreitadas aqui. Sabe a garrafa de refrigerante PET que eu e você tomamos? É um bom exemplo. Filtro de água. Quem não tem filtro de água em casa? Até as câmeras do meu e do seu celular, entre muitas outras coisas, são derivados dessas aventuras do homem. E isso é bom. Agora, a astrologia vende a ideia, ela vende uma ideia desde os tempos remotos, desde lá de trás, que quem coordena, quem dá direcionamento, quem influencia a minha e a sua vida são os astros e os seus movimentos. Crente, faz favor, né? Por favor, né? Ao invés de ficar lendo, perdendo tempo, lendo essas baboseiras, vai ler a palavra de Deus. E tem gente que tanto crê nessas besteiras, fica achando motivo no decorrer do dia para condizer com o que ele leu no horóscopo. Você está de brincadeira. A pessoa, hoje vai acontecer um acidente na sua. Ela vai e tropeça na calçada. O astro. Faça meu favor. Mas enfim, isso tudo não é algo novo. Existe desde os tempos remotos, engabelando e afastando o homem de quem? De Deus. Há muito tempo. Meus irmãos, não são os astros que regem a história, que regem a minha e a sua vida. Efésios 1, de 9 a 10, presta atenção. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Ou seja, a vontade de Deus é que tudo se volte para quem? Para Cristo. Seja no céu, ou seja na terra, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Isso inclui a minha e a sua vida, e tudo que acontece nela. Amém, irmãos? Então, se você tem esse hábito, para de ficar olhando o horóscopo, para de ficar olhando o signo, como se isso fosse fazer alguma diferença na sua vida. Olha para Cristo, irmão. Olha somente para Cristo. Amém, igreja? Toda a criação, tudo que há no universo, inclusive os astros, se farão menores diante da grandeza do nosso Senhor. O profeta Zacarias foi a quem Deus revelou como será isso de forma perceptível. Zacarias 14, de 6 a 9. Presta atenção. Naquele dia não haverá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia conhecido do Senhor, em que não haverá nem dia nem noite, mas mesmo ao anoitecer haverá o que? Luz. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade para o ocidental. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O reino universal do Senhor, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome, ele será único. Zacarias está dizendo que quando Jesus voltar, os astros diminuirão que a sua intensidade de luz, de energia, que toda a terra será acometida por uma só temperatura. Não haverá frio e nem haverá calor, não haverá dia nem haverá noite, será como se fosse uma penumbra, sem luz, mas dando o quê? Para enxergar. Sabe uma lâmpada, quando ela está, aquela lâmpada incandescente, quando está quase para queimar, ela não vai minguando, é mais ou menos isso. E o dia que o Senhor voltar, toda a terra perceberá isso.
Os dias se tornarão o quê? Sombrios. E só restará um nome, um único nome digno de toda honra e glória, o nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Agora, por que será que Jesus revela tudo isso para mim e para você? Por que será? Jesus revela isso tendo uma única coisa em mente. Sabe o que é? Causar temor, causar medo em mim e em você. Sabe por quê? Como é que você sabe, vamos lá, como é que você sabe que uma cobra venenosa ela pode te matar? Como é que você sabe? Porque alguém o quê? Alguém te contou, concorda? Caso contrário, nós nunca saberíamos se você tentar pegar essa cobra nós com a mão. Ou seja, o medo é um ótimo, um excelente o quê? Professor. Ele ensina muitas coisas. Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio como o quê? Como um cordeiro. Mas ele está dizendo que quando chegar a sua segunda vinda, ele virá como um leão, o leão da tribo de Judá, e acabará com toda a maldade da terra. E o medo que Jesus quer causar com suas palavras é que definirá de qual lado eu e você estaremos quando esse dia chegar. Esse é o propósito. Meus irmãos, eu já disse isso, eu não sei você, não sei, mas eu quero estar olhando tudo lá de cima, junto com os escolhidos, e sem temor nenhum. Você sabe quem você tem crido? Amém, igreja? De que lado você estará? De verdade, irmãos, eu espero que você esteja do lado certo. Sabe uma coisa que, nossa, que me entristece bastante? É saber que até os astros baixarão a sua bola perante Cristo. Mas muitas pessoas não. Mesmo percebendo tudo isso, a maldade do coração ainda será o quê? Maior. E para esses, presta atenção, para esses não haverá conversão, não haverá salvação, apenas choro e ranger de dentes. Jesus continua, leia comigo os versos 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Meu irmão, naquela época, na época de Cristo, todo camponês sabia que o inverno estava chegando no final, pois eles observavam o quê? As árvores. Hoje nós temos, né, a meteorologia que fala, naquela época era a sabedoria que Deus deu mesmo, ali na prática da pessoa. Especialmente o quê? Com as figueiras. Pois ela era um símbolo da nação de Israel. Durante o inverno, a figueira secava todas as suas folhas e ramos. Mas quando o verão estava próximo, ela era a árvore que começava a brotar primeiro. E eles então sabiam que o período do frio estava o quê? Chegando no fim. E Jesus está dizendo aos discípulos, da mesma forma como eles percebem os sinais que o verão está chegando, pela observação da figueira, eles deveriam também observar os sinais dos tempos, a fim de reconhecer o dia do Senhor, que esse dia também estaria próximo, conforme diz aqui no verso 33. Da mesma forma, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ou seja, assim como percebemos que a visita ela está diante da porta da casa, só uma visita chega assim, entra na porta da tua casa, você está lá dentro, você consegue perceber que tem uma pessoa lá, e ela não bateu e ela nem entrou, aí você sabe que ela está lá.
Da mesma forma, diz para eles prestarem atenção nos sinais dos tempos. Quando eles verem esses sinais, saibam, Jesus está à porta. Meus irmãos, o coração do cristão, embora deva estar em paz e alegria pela salvação, também deve se manter o quê? Em apreensão, em alerta. Muitos sinais que Jesus disse que aconteceria, nós vemos hoje. Ele já disse lá atrás: guerras, rumores de guerras, fome, apostasia da igreja, pastores homossexuais sendo ordenados, pastoras sendo ordenadas, ainda por cima, homossexuais, todo tipo de situação que se opõe à vontade de Deus, os crentes se afastando a passos largos do caminho do Senhor, deixando-se seduzir novamente pelos prazeres que esse mundo oferece. E tem gente que diz que os sinais do fim ainda vão ficar pior. E a resposta para isso é sim e não. Sim e não. Sim, porque isso tudo foi dito por Jesus há mais de 2000 anos atrás. E não, porque Ele mesmo disse que isso ainda não seria o quê? O fim. Sim, também porque quando dizem que vai piorar, sim. Quando começar o quê? A grande tribulação. E não, porque ainda não é chegado a hora. Então quando? Pastor, quando, pastor? Não sabemos. Mas vai acontecer? Pode apostar sua alma que sim. Tem uma frase que diz assim, que o cristão ele tem que andar com uma Bíblia na mão e com um jornal na outra. E por que disso? Todo cristão ele deve acompanhar o que acontece aonde? No mundo. Eu e você temos que estar o quê? Atentos. E isso é justo. Olha como que. E isso é justamente o contrário do que foi vivido durante muito tempo na Idade Média, por exemplo. Ao invés dos cristãos estarem atentos ao que acontece no mundo, eles se enclausuravam em mosteiro, em busca de Deus. Se isolavam do mundo inteiro. É justamente o contrário que Jesus está dizendo aqui. Fiquem alertas e de prontidão. Observem os sinais dos tempos, pois a qualquer momento eu posso estar às portas. Toda geração que se passa, passa com a apreensão de que será a geração que vai ver o dia do Senhor. E tem que ser assim mesmo. Você, crente, fique atento, fique antenado, em constante o quê? Observação. Pois como você saberá que o verão está próximo do fim? Você não olha para a figueira. Olha para a figueira, olhe para a história, para os acontecimentos, olhe, examine, compare, pergunte, esteja alerta, igreja. Amém, irmãos? Amém. Leia comigo os versos 34 e verso 35. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Meus irmãos, esses versos aqui têm sido motivo de muita, mas muita má interpretação ao longo da história. Toda vez que Jesus diz, em verdade vos digo, Ele está chamando a atenção de todos para algo muito, mas muito importante. O que seria mais fácil de compreender é que aquela geração, a geração dele, não passaria sem que visse os sinais dos tempos. Para o quê? Para se preparar para o que haveria de acontecer. Mas como ele disse que muita coisa, nós veríamos muita coisa acontecendo no mundo, com a destruição do templo, já aconteceu,
guerras, rumores de guerra, fome, falsos profetas, abandono da fé da igreja. Eu particularmente creio que é isso que Jesus se refere, pois ele mesmo disse que a grande tribulação traria o que? Início para a abertura do primeiro selo lá em Apocalipse, que surgiria o anticristo a partir daí. Mas aqui, irmãos, quando isso acontecer, a igreja, aquele que foi fiel a Cristo, já foi levada, já foi arrebatada. Daí sim começar o tormento. Portanto, eu creio que Jesus se refere à primeira parte do seu sermão, sobre a destruição do templo e o princípio das dores. Já vimos isso. E não sobre a grande tribulação. Temos que entender isso, porque senão não vai fazer sentido. E em seguida disso aqui, Jesus faz uma declaração que eu acho sensacional. Verso 35, leia comigo novamente. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Sabe o que eu acho sensacional? Sabe por que eu acho aqui maravilhoso? Jesus, quando ele fez esse sermão aqui para os discípulos, onde que ele estava? Ele estava no Jardim das Oliveiras. Ele e um punhado de gente, meia dúzia de gato picado, perseguido pelas autoridades, desacreditado pelo seu próprio povo. Meus irmãos, aqui nem a família de Jesus cria nele. Ou Jesus ele era um louco, com mania de grandeza, ou ele de fato era quem ele dizia ser, Deus. E hoje, há mais de 2000 anos depois, suas palavras ecoam como vento, redimindo pessoas, salvando pessoas, gerações inteiras entrando para o reino. Suas palavras continuam eternas, e assim elas vão permanecer. Amém, irmãos? Amém. Mas pensa comigo, se eu sou um fariseu, um escriba, que perseguia Cristo naquela época, e eu visse isso de Jesus, sabe o que ia acontecer comigo? Eu ia cair na risada. Eu olhar para ele e falar: rapaz, você pirou, você ficou doido. As suas palavras serão eternas? Nem a sua família, rapaz, acredita em você. Pois é, meu irmão, graças a Deus que eu não sou um fariseu. Louvado seja Deus por isso. No verso 32, Jesus novamente diz que não há data marcada no calendário, mas há a certeza que tudo isso vai acontecer. Leia comigo, aliás, verso 36, perdão. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Meus irmãos, não comprem a ideia desses falsos mestres por aí, falsos profetas, que nós vamos se levantar a todo tempo, garantindo que o mundo vai acabar dia tal, na hora tal, da forma tal. Pois nem Jesus, nem os anjos de Deus sabem disso. Aí aparece um qualquer aí dizendo: Deus falou para mim. Ou seja, o bonitão é mais importante que os anjos, ele é mais importante que o próprio Cristo. Menos, né? O que eles querem é glória para si, e de quebra o seu dinheiro. Só isso é verdade, o resto é conversa. Não caiam nisso. O apóstolo Paulo também adverte Timóteo, que adverte a igreja a qual ele servia. 2 Timóteo 4, 3 a 5, presta atenção. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra do Senhor, mas desejando muito ouvir coisas o quê? Agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, crente, seja equilibrado em tudo, sobre as aflições,
faça a obra de um evangelista e cumpra o seu ministério. Meus irmãos, nessa igreja, ao longo dos anos, muitas pessoas aqui entraram, muitas pessoas daqui saíram, talvez esperando ouvir o que ele gostaria de ouvir, e não o que Deus tinha para falar para ele. Mas nós louvamos a Deus pela sua vida. Meu irmão, minha irmã, como nós louvamos a Deus pela sua vida? Que ao ouvir as verdades que o Evangelho traz, você continua aqui, buscando equilíbrio, sorrindo e chorando, juntos como igreja, e cumprindo a sua missão, de continuar a pregar aí fora essas verdades. Isso é Deus na sua vida, não é você. Lê comigo de 37 a 41. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. Meus irmãos, a história vai se repetir. A história vai se repetir. Vocês sabiam que a história do dilúvio, ela é relatada na história de mais de 20 povos antigos? Os registros históricos, que você pode procurar hoje, se você quiser, desses povos antigos, está lá o registro do dilúvio. Não é só na Bíblia. Assim como Jesus disse, Noé fez o quê? E o povo o quê? Comia, e o povo bebia, se casavam, davam em casamento, mas a hora que Noé entrou na arca, que fechou aquela porta, o desespero tomou conta. Diziam que Noé era louco, zombavam dele, até que a primeira gota caiu do céu. E muitos fazem isso hoje com as palavras de Cristo. Quando eu falo muitos, até mesmo dentro da igreja há quem duvide disso. Nem o livro de Gênesis, muito menos de Apocalipse, eles creem que são livros históricos, livro que aconteceu e um livro que vai acontecer. Um já se cumpriu e o outro, será que ele se cumprirá também? Pode apostar, meu irmão, que sim. Amém, irmãos? Pode apostar. E Jesus, ele vai continuar caminhando para o fim do seu sermão, um sermão profético, dizendo que para que nós, os cristãos, nós devemos permanecer o quê? Atento. Leia comigo 42 a 44. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isso: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Meus irmãos, Jesus está nos dizendo que não marcou data nem horário na história, para que a grande tribulação se inicie, para então, após isso, o Senhor voltar em glória e majestade. Ele não marcou data nenhuma, calendário nenhum, mas Jesus nos diz que isso de fato vai acontecer, e eu e você podemos apostar nossa vida nisso, desde o dia em que ele disse esse sermão, até os dias de hoje, a era da igreja, a era na qual eu e você estamos inseridos. Nós estamos observando de fato tudo que foi dito por ele no princípio das dores. Um a um vem acontecendo. A destruição do templo, os falsos profetas, guerra, rumor de guerra, nação se levantando contra nação, reino contra reino, terremoto, fome. Estamos vendo tudo isso. Cristãos sendo levantados aos tribunais de governantes que perseguem. Nós estamos vendo que o Espírito Santo de Deus
dizer o que precisa ser dito no lugar deles, quando eles estão no momento da morte por causa disso, por causa do nome de Cristo. Pois quando, meu irmão, quando se pergunta a alguém se você prefere crer no seu Deus ou a morte, a pessoa responde o que? A morte. Com certeza não é o que ela fala. Porque se ela for crente e disser, não é a Cariciana, mas é o Espírito Santo de Deus, o próprio Senhor. Pois ela tentaria o quê? Se safar, é óbvio. Irmão entregando irmão à morte, pais contra filhos, filhos contra pais, tudo isso por conta do Evangelho. Tudo está acontecendo e estamos vendo tudo isso, mas Jesus disse, ainda não será o fim. E quando começará a grande tribulação? Não sabemos. O dia que eu e você seremos arrebatados? Não sabemos. O dia que o anticristo aparecerá? Não sabemos. O dia que o Senhor virá em glória, majestade, onde tudo e todos se curvarão em reverência ao seu poder, inclusive os astros deixando de brilhar, sol, lua, estrelas, não sabemos. Então o que sabemos? O que sabemos, pastor? Marcos também diz no seu Evangelho, Marcos 13:13, presta atenção: sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, igrejas? Amém. Irmãos, todo aquele que crê em Jesus, durante o período do princípio das dores, ou a era da igreja, a qual eu e você vivemos, será levado aos céus pelo Senhor. Todo aquele que de fato se rendeu a Cristo, de todos os cantos da terra e céu, seremos juntados pelo Senhor. Aos que aqui ficarem, por ainda não ter crido nas suas palavras, esses enfrentarão tamanha dor, tamanha perseguição aqui na terra com o anticristo e dos céus pelas mãos do próprio Senhor. Mas apesar de todo o derramamento da sua ira santa, Deus não deixa de amar os seus filhos, os escolhidos, e por causa do seu amor Ele abreviará esses dias. Muitos se converterão a Cristo, sofrerão até a morte, porque não creram antes, mas irão para os braços do Pai. E muitos não se arrependerão e não alcançarão misericórdia. E a pergunta que fica para essa geração, a qual eu e você estamos inseridos, é: de que lado você quer estar quando tudo isso começar? De que lado você quer estar? Jesus fala essas palavras com a intenção de nos provocar temor? Sim. Pois Ele sabe que a vontade do Pai, ela vai ser feita. Assim como foi na época de Noé, assim como foi na época de Cristo. E o desejo de Deus é que todo aquele que for filho dele ouça as palavras de Cristo e se volte ao Senhor. E esse deve ser o meu e o seu desejo. O desejo da igreja, que mesmo cheio de ruga, de trinca, de rachadura, ela vai ser o que? Redimida e levada aos céus. Mas agora, irmão, sem mácula nenhuma, pura, santa, glorificada pelo Pai. Se você ainda não está dando o devido crédito às palavras de Jesus, se apesar de estar aqui dentro, ouvindo a palavra de Cristo, e ainda com inclinações para esse mundo aí fora, cuidado, cuidado. Cristo vai voltar como um ladrão em meio à escuridão da noite. Não perca mais tempo, irmão. Não perca mais tempo. Peça perdão a Deus pelas suas falhas. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Clame pela misericórdia dele, que Cristo transformará a sua realidade e você alcançará misericórdia e graça da parte de Deus Pai. Amém, igreja? Meus irmãos, muitos
chamam eu e você de louco. Muitos zombam. E assim fizeram na época de Noé, até que a porta se fechou. Não espere a porta fechar. Amém? Abaixe sua cabeça.